Fala, turma, tudo certinho com todo mundo? Esse é o nosso terceiro e último vídeo sobre medidas de posição que eu vou trazer aqui para vocês, certo? No vídeo de hoje, nós vamos ver um pouquinho do que é a moda de um conjunto de dados. E como o próprio nome sugere, moda é aquilo que mais se repete dentro de um conjunto de coisas, né? Então, vamos lá. A moda amostral, ela é definida como o valor que ocorre em maior frequência. Podemos ter alguns tipos de séries dependendo do número de valores modais que ocorrem na amostra. Então, a gente pode ter esses três tipos de séries: unimodais, bimodais e multimodais. As unimodais é quando você tem apenas uma moda dentro do seu conjunto. As bimodais, quando você tem duas modas, ou seja, dois valores que se repetem da mesma forma. E multimodais, quando você tem mais do que duas modas. Vamos ver alguns exemplos, certo? Para exemplificar, né, e facilitar o entendimento. Nesse primeiro exemplo, nós temos a relação das alturas dos jogadores de um time de futebol, como está mostrando aí na figura. Então, para descobrir a moda das alturas, precisamos analisar qual delas é a mais frequente entre os jogadores, ou seja, qual delas se repete mais. Observando aí, percebemos que a altura que mais se repete é 1,66, 1,66 m, que aparece 3 vezes. Por isso, a moda das alturas dos jogadores é 1,66. Beleza, pessoal? Tudo certo, né? Vamos ver agora esse segundo exemplo, que traz os dados organizados em um gráfico, onde o eixo Y mostra a frequência de observação dos valores que estão no eixo X. Bora lá analisar esse exemplo, certo? Então, nosso conjunto de dados ele é formado pelos números 1, 2, 4, 5 e 6. Onde o 1 aparece 4 vezes, o 2 aparece uma vez, o 4 duas vezes, o 5 também duas vezes e o 6 uma vez. Observem que o número 3 aparece aí no nosso gráfico, certo? Aí no nosso eixo X. Mas está dizendo que a frequência é zero. Então, se a frequência é zero, ele não faz parte do nosso conjunto de dados, porque ele não aparece nenhuma vez. Agora, vamos ver esse exemplo 3 aí, que pede para a gente encontrar a moda e também classificar se é unimodal, bimodal ou multimodal. Então, vamos analisar esse conjunto de dados. Pessoal, vamos resolver esse exemplo 3, certo? Então, eu já coloquei aqui, ó, o nosso conjunto de dados que a questão deu. E aí, a questão pede: considere o seguinte conjunto de dados e encontre o valor da moda e classifique essa moda. Então, a gente precisa dizer quem é a moda, ou quem são, né, a moda do nosso conjunto de dados e classificar essa moda, esse conjunto de dados em unimodal, bimodal ou multimodal. Então, vamos lá. A gente precisa ver quantas vezes cada número aparece. Então, vamos começar aqui pelo número 1, certo? Então, o número 1, ele aparece quantas vezes? Uma, duas. Número 1 aparece duas vezes. Número 2 aparece quantas vezes? 1, 2, duas vezes. Número 3 aparece quantas vezes? 1, 2, 3. 3 vezes. E o número 5 aparece 1, 2, 3. 3 vezes. Então, analisando aqui, a gente vê que quem mais apareceu, a maior frequência foi do número 3 e do número 5, que apareceram 3 vezes, certo? Então, aqui, a moda desse conjunto de dados é 3 e 5. Se a moda ela é composta por dois valores, então, a gente chama isso aqui de bimodal, certo? Essa é a classificação.
Então, a resposta seria a moda igual a 3 e 5 e a classificação bimodal. Beleza? Para finalizar, vamos responder esse quarto exemplo que trouxe os dados organizados na tabela, facilitando nossa análise, certo? Então, quando os dados vêm organizados assim numa tabela, é bem mais fácil de a gente visualizar, porque eles já estão bem organizadinhos. O exemplo diz: a seguinte distribuição de frequência das idades de jovens em determinada lanchonete. Encontrar a moda dessa distribuição. Então, se a gente quer encontrar a moda de uma distribuição de dados, a gente precisa analisar a frequência de aparição, né, desses dados. Então, o que é que a gente vai focar? Na frequência dos dados. E aí, se a gente quer a moda, a gente precisa pegar o valor mais alto de frequência. E aí, analisando a tabela, a gente consegue ver que o valor mais alto de frequência é 14. Então, 14 está relacionado com qual idade? Com 19, certo? Então, a idade que mais se repete é 19, aparecendo aí 14 vezes. Então, 14 jovens dessa lanchonete têm 19 anos. Por isso, a moda das idades dos jovens é 19 anos, ou seja, a maioria dos jovens na lanchonete tem 19 anos. Então foi isso, pessoal. Obrigada aí pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembra de deixar o like, compartilha com os amigos e se quiser deixar sugestão de assuntos que vocês queiram ver aqui, tá ok? Obrigada e até a próxima.